realmente honrado com a possibilidade de participar desse encontro, particularmente com tantos jovens e indivíduos de formação interessados em oncologia pediátrica. Já apareceu toda a apresentação, né? Avançar aqui. Isso. Então, o tema da minha apresentação é desafios atuais na gestão de centros de excelência no tratamento do câncer infantil-juvenil. Então, tem duas palavras aí que exprimem bem dois conceitos. Um é o chamado desafio. O desafio depende do contexto. É claro que o desafio no Canadá vai ser diferente do desafio no St. Jude e é diferente dos desafios aqui do Rio de Janeiro. Contudo, o aspecto de excelência é geral, porque representa uma atitude. Quando a gente fala no centro de excelência, não é que o centro adquiriu alguns fatores ou alguns equipamentos ou alguns procedimentos. Aquilo indica que a atitude das pessoas que trabalham lá estão lutando pela perfeição. Então, a questão da excelência é uma questão puramente de uma atitude que pode existir em qualquer lugar. E isso que é um aspecto que deve nortear o trabalho das pessoas envolvidas aqui nesse esforço. Vou contar um pouquinho da história do meu hospital. É claro que vocês vão ver que tem várias diferenças entre esse modelo que está em Memphis, no Tennessee, e aquele que foi apresentado hoje aqui no Canadá. O financiamento é diferente e uma importante missão do hospital é a parte de investigação clínica, laboratorial, básica e de trasladar essa experiência no tratamento clínico. Mas vou começar com a questão do financiamento. Esse homem, Danny Thomas, ele recebeu uma graça e ele quis devolver para a comunidade e ele foi conversar com o padre em Chicago, que disse para ele que ele poderia fazer alguma coisa em saúde numa área muito pobre dos Estados Unidos. Em Memphis, Tennessee, não existia nada lá, uma pobreza muito grande, um local segregado. Ele reuniu um grupo de amigos, levantou fundos, depois que ele tinha fundo suficiente, ele construiu esse hospital aqui para tratar doenças catastróficas da infância, que na ocasião era leucemia. E na visão dele, ele achava que a investigação e a pesquisa tinham que estar muito junto do atendimento clínico. E permitiu, então, um desenho que permitia, então, os cientistas se comunicarem com os clínicos e vice-versa. Esse modelo dele foi altamente bem sucedido. Aqui vocês veem uma fotografia do St. Jude, depois de muitos anos, como cresceu e desenvolveu. Agora, devido a um modelo de captação de fundos que é feito nos Estados Unidos todo, não é só em Memphis ou na região que faz levantamento de fundos, o St. Jude é considerado um hospital de importância nacional e internacional. Então, dentro da missão que nenhuma criança deve morrer na hora da vida, ele tem que se preocupar não só com as crianças em Memphis, mas com as crianças de outros países e dos Estados Unidos como um todo. Então, isso é que eu vou discutir um pouco, é esse genoma cultural do St. Jude, que nasceu dessas visões, e como que a atuação direta nacional e a visão global do St. Jude, como nós posicionamos hoje em relação à oncologia pediátrica. O hospital, o propósito institucional é câncer pediátrico, mas também algumas outras doenças que podem ser consideradas catastróficas, e na hematologia, anemia falciforme. E como já foi falado aqui, o câncer continua a ser a principal causa de morte
em crianças entre 1 e 19 anos. E a ciência está estabelecendo hoje como uma importante premissa de uma era de uma terapia diferente daquelas que estão se fazendo. Então, um dos aspectos importantes quando a gente discute aqui, principalmente esse aspecto do Sanju, é de que nós estamos procurando nos Estados Unidos, nesse hospital, métodos alternativos de tratamento de câncer. Como é a gestão do hospital? Tem um board, um conselho de governadores, ou de indivíduos que fazem parte do board, e orientam o Sanju, e essa é a estrutura de levantamento de fundo. Mais de 70% dos fundos para a operação do hospital são levantados por essa organização. Chama American Lebanese Syrian Associated Charities. O Danny Thomas era de origem sírio-libanesa, e ele começou a associação dele com uma forma dos sírio-libaneses dos Estados Unidos retornar à comunidade americana o que eles tinham recebido dela. E como eu descrevi para vocês, é um centro de pesquisa, uma pesquisa translacional e um hospital para tratar pacientes normalmente dentro de protocolos clínicos. 80% dos pacientes tratados no Sanju entram em protocolos de investigação clínica. O orçamento anual do hospital é mais ou menos entre 500 e 600 milhões de dólares por ano, e é dividido entre o tratamento do paciente, a pesquisa clínica, pesquisa laboratorial, tratamento de suporte, e 3% do budget do Sanju é para programas especiais, como o International Outreach Program. Ele é fundado por parte desse dinheiro aqui de 3% do budget. Nós também fazemos networks dentro dos Estados Unidos, principalmente dentro da região, com outros hospitais. E normalmente esses hospitais são hospitais de apoio. Quando a criança é diagnosticada com leucemia, é enviado ao Sanju, faz o diagnóstico lá, confirma o diagnóstico, o paciente é colocado no protocolo, e alguns componentes do protocolo são feitos nesses hospitais, dependendo da capacidade do hospital. Então, ele representa 30% dos pacientes do Sanju, o que permite o Sanju ter 400 a 450 pacientes novos por ano. Esse é só um aspecto da onde que os pacientes são drenados. Em 2 anos, eles vieram dessas regiões. Além de ter esse aspecto de combinação com hospitais, de outros hospitais mais distantes do Sanju, existem vários programas de investigação clínica. Por exemplo, um bem sucedido foi o protocolo de leucemia mieloide aguda, de 2002, em que várias instituições que têm cuidado suportivo comparável entraram os pacientes com leucemia mieloide. Foi altamente bem sucedido. Os resultados desse tratamento foi publicado no Lancet Oncology no ano passado. Outro aspecto de um grant que examina a sobrevida a longo prazo dos pacientes, que o Dr. Wes Roberts recebe dados de todos esses locais. Então, existe projetos específicos, então, uma atividade em outros centros dos Estados Unidos.